Bom, então vamos lá, segunda parte aí da aula, né? O que é música? Eu sei que isso parece uma pergunta muito óbvia, mas a ideia é o seguinte: a gente sabe o que é música, todo mundo sabe o que é música, é fácil reconhecer, mas às vezes é difícil se perguntar, saber explicar o que é música. Eu costumo falar assim: imagina que você se encontrou com extraterrestre, tem que ter uma imaginação fértil. Baixou um OVNI e aí o ET resolveu te perguntar o que é música, que ele não sabe o que é, ele nunca ouviu, ele não é desse planeta. O que você vai responder para ele? Você não tem nada ali para dar exemplo ali para fazer música, não tem aparelho de som, né? É uma provocação que eu faço, às vezes um pouco boba até, mas a gente está num espaço de aula de música, né? E talvez seja o único espaço para a maioria de vocês para a gente se perguntar o que é isso, né? Então a gente precisa fazer essa pergunta, sendo que a gente precisa então definir com palavras, né? O que é isso que a gente está fazendo? Né? A gente precisa parar para pensar. Esse é o espaço para a gente fazer, talvez a única oportunidade da vida de vocês pensarem sobre o que é. Então é importante isso, tá? E aí a partir disso eu fui a livros, vários livros, dicionário, trazer uma definição para isso. O que é música, então? Em palavras, vamos explicar em palavras o que é isso. Você saberia me explicar? Como a gente está fazendo ciência, a gente está dentro de uma instituição científica, laica, etc., a gente vai pegar então da ciência o que é isso, tá? E sendo que eu peguei algumas até de algumas fontes, por exemplo, às vezes Google, né? Nada tão científico, tá? E eu já adianto para vocês o seguinte: não tem uma conclusão, eu não vou chegar no final da aula e falar música é isso, tá bom? É, tem um livro, eu citei lá na parte do texto, tá? Tem um livro que chama O que é Música, que você lê o livro inteiro, quase 200 páginas, você chega no final e ele não te responde o que é música, é uma resposta muito complexa, tá bom? Então, a aula aqui, no final eu pedi um resumo, mas o que eu vou fazer aqui resumidamente é o seguinte: eu vou pegar vários, vários lugares, dicionário, livro, vou pegar o significado de música e eu vou problematizar isso, e vocês vão ver que tem sempre um problema na definição. Nunca é uma definição perfeita que vale para todas as épocas históricas, para o mundo inteiro. Nunca é. Tem sempre um probleminha ali, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar uma das definições mais comuns de música. Peguei um site, enfim, mas às vezes consta em alguns livros. E o site está dizendo que, vou ler para vocês, de maneira mais didática e abrangente, a música é composta por melodia, harmonia e ritmo. É um site chamado Descomplicando a Música, enfim. Mas tem em vários. Qual o problema disso? A gente acabou de ver aí na primeira parte da aula, tá? O que é melodia, harmonia e ritmo, tá bom? Eu peguei várias músicas que se dividem assim. Qual o problema? Tem música que não tem melodia, harmonia e ritmo. Não tem esses três elementos. Tem música que às vezes só tem um elemento. Por exemplo, vamos ouvir essa música aqui. Ritmo, né? Vou primeira parte da aula. Now all the ladies in the house. The ladies in the house. Come on, let me hear you say ah. Aí você pode falar assim, bom, se tem voz, tem melodia. Mas a melodia, lembra que a melodia são notas afinadas, são várias notas, dó, ré, mi, oscilação disso, né? Por exemplo, no caso do Parabéns que a gente viu, dó, ré, dó, fá, mi, tô tocando nota diferente. Aqui ele tá cantando basicamente a mesma nota. Say ah. Come on, the homeboys in the house. The boys in the house. Se eu fosse tocar isso aqui no teclado, eu não conseguiria, tá? Hip hop, rap, por exemplo, o próprio rap é uma sigla que significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, tá? Ou seja, só tem ritmo, não tem melodia e não tem harmonia. Isso é um problema? Não. Todo mundo reconhece como música? Pelo menos a grande maioria sim. Então é música.
Então vamos lá, essa definição aqui tá meio quebrada, porque se tem que ter as três coisas, vocês estão vendo que rap não tem e é música. O problema é que eu vejo principalmente músicos, estudantes de música, pegando essa definição aqui e falando assim, não, funk não é música porque não tem melodia e harmonia. Então, na hora de você registrar a música dos direitos autorais, tem que registrar como poesia, que é a verdade. Mas, assim, isso não é motivo para não ser música. Grande parte da população reconhece rap, hip hop como música. Na verdade, esse conceito, o problema está nesse conceito. Tem gente que faz o contrário, pega esse conceito. Não, música é só que tem melodia, harmonia e ritmo. Então, não é assim. A gente vai ver, porque às vezes é muito fácil, o cara tem preconceito com funk, ele vai falar que não é música, porque é som de suburbano, etc. Mas a gente vai ver uma outra música também aqui, daqui a pouco, que também não tem harmonia e ritmo, tá? É a música de um músico respeitadíssimo, tá bom? Então, europeu, música europeia, aí a coisa já começa a ficar mais complicado quando você vai pro lado da música europeia e então essa definição não tá valendo. Vamos descartar porque não é uma boa definição, tá bom? Deixa eu avançar aqui. Então vamos lá. Peguei uma outra definição de música. Vou ler do dicionário, tá? Combinação harmoniosa de sons ou combinação de sons para os tornar harmoniosos e expressivos. Então, harmoniosos está sempre ligado à harmonia. E harmonia é uma palavra aqui no dicionário. Quer dizer equilíbrio. Né? Estou em harmonia, estou em equilíbrio. Harmonia quer dizer equilíbrio, tá bom? Ou harmonia em música quer dizer os acordes. Então, essa definição de música aí desse dicionário, ela é um pouco problemática porque nem sempre a música tem harmonia, tem os acordes. Os acordes não são tão equilibrados nem sempre. Ou pode não ter os acordes, como no caso do rap, do hip hop, etc. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, tá? Tem, na verdade, esse compositor chamado Arnold Schoenberg, é um alemão, é um dos principais músicos do século XX, tá? Da cena da música de concerto. Eu não gosto de falar música erudita nem música clássica, depois a gente vai entender. Da música de concerto do século XX. É um dos principais e ele criou esse conceito que chama Sprechgesang, em alemão, que significa canto falado, tá bom? Que foi o que deu origem ao canto falado no rap. O rap não é ritmo e poesia, é um canto falado, tá bom? Não tem melodia. Então, vamos ouvir um pouquinho só, tá bom? Para vocês verem o que isso é uma coisa no meio da ópera. Se vocês ainda não tiveram contato com esse de música, fala, pô, professor, tá certo isso? Não tá meio esquisito? Não, é isso. A ideia é essa, a gente vai estudar aí esse movimento todo, tá bom? Mas a ideia é essa. Então, olha só, harmonia, equilíbrio, aí eu pergunto pra vocês, isso é uma música. Aí combinamos que tá equilibrado? Tá harmonioso? Não tá muito harmonioso. E é um compositor bastante respeitado. Então, essa definição aqui de música não tá muito legal, não serve, tá? De repente, se a gente for ver um funk também, um hip hop, pode ser que não seja muito harmonioso, tá bom? Opa, avancei aqui, vou pegar outra definição aqui, tá bom? Arte de combinações simultânea e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Então, novamente, simultânea e sucessivamente são juntas, uma após a outra. Sucessivamente, então, tá tendo da melodia, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Não consigo dar pausa que travou aqui. Equilíbrio e proporção dentro do tempo.
será que todas as músicas têm esse equilíbrio e essa proporção dentro do tempo? Tá bom? Então a gente está tentando ouvir aí um compositor chamado Pierre Schaeffer, um francês, né? Etude de bruit, que seria estudo de sons, né? Estudo de ruídos, né? E uma música tida como música concreta, né? Uma música feita. Isso daqui é o início da música eletrônica. Música eletrônica não é só DJ Alok, não é música só para dançar em festa. Começou em 1948, tá bom? Ela começou nesse sentido. Então, o que ele fez? Ele pegou os sons do trem, tá? Estudo com as chaminés da linha de ferro, né, de trem, e ele fez uma música com isso. Foi o início da música eletrônica. Tá? Aí você fala assim, professor, isso é música? Eu não acho que seja música, mas tem gente que acha que seja música. Né? A música dita de concerto, erudito, do século XX é baseado, essa é uma das vertentes, é música concreta, música eletroacústica e música eletrônica. Às vezes essas sonoplastias de filmes, elas são músicas. Tá? Então, isso é considerado por um grupo de pessoas como música. Tá? Então, essa definição aí, tá vendo? Não entrou um violão, não entrou nada disso, mas é tido como música. Tá bom? Então, essa definição não tem muito equilíbrio, muita ordem. Tá bom? Essa definição não tá legal também. Tá? Essa definição é de um livro do Borromeo Med, que eu peguei, e ela também não está muito legal. E aí, outra definição de música: a arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização. Se exprimir por meio de sons. Tá? Tem um compositor que o nome dele aqui no canto, John Cage, tá bom? Ele fez uma música, não confundir com Johnny Cage do Mortal Kombat, esse é outro cara. Ele fez uma música que chama 4:33. Vocês estão vendo uma parte do vídeo aí. O pianista ele senta em frente ao piano, tá bom? E eu já adianto que ele vai ficar 4 minutos e 33 olhando pro piano. E ele não vai tocar. Tá bom? E no final ele sai. Aí você fala assim, não, tá de sacanagem, isso não é música. É considerado por uma série de pessoas como música. O que o compositor, o que o John Cage queria dizer com isso? Que silêncio também é música. O cantor não respira, o flautista não respira. A música é feita de sons e silêncios. Então o John Cage ele queria chamar a atenção para o silêncio, sendo que não existe silêncio absoluto. Tá? O músico está em silêncio, você vai ouvir algum barulho do ar-condicionado, enfim, até numa câmara anecoica, que é um lugar que você isola todos os ruídos, você vai escutar o som do seu coração, o sangue pulsando nas suas veias, mas silêncio absoluto não existe. E a ideia do John Cage é chamar a atenção para que os sons são músicas, tá bom? Então, temos essa definição aí, tá? Vamos para uma outra definição, vamos lá. Travou. Aqui. A música é a arte dos sons, combinados de acordo com as variações de altura, proporcionados segundo a sua duração e ordenados sob a lei da estética. É um livro da Maria Luísa Prioli. Qual o problema disso? Lei da estética. Estética é um ramo da filosofia que estuda o belo na arte, né? Mas quem deduz o que é o belo? E aí eu pergunto, essa música que a gente vai começar a ouvir agora é bela para você? Então essa definição ela é problemática, tá bom? Ela tem variação de altura. A gente já viu que, por exemplo, o rap não tem muita variação de altura, tá bom? São proporcionados segundo a duração. Essa duração é uma duração definida, né? Porque está dizendo aí que é uma combinação de durações. Então nessa música, por exemplo, ela não tem uma coisa tão ordenada, tá? Você vai ouvir uma coisa um pouco caótica. As notas musicais elas também não são tão afinadas assim. Bom, essa música é desse compositor chamado Yannis Xenakis e ela chama Metástases. Ela é de 1954. Então parece um filme de terror, alguma coisa assim.
é uma música, parece uma sonoplastia. Aliás, os filmes de terror trabalham muito com esses elementos, tá? Vendo que ela tá bastante caótica, bastante desordenada. Ó, ela começa a ficar num ruído muito forte aqui pro final. Bom, a gente não vai dar tempo de ouvir a música toda. Enfim, os links estão disponíveis para quem quiser continuar ouvindo. Só uma última aqui para a gente encerrar, tá? Essa daqui. Segundo John Cage, a definição do Schaeffer. Música é sons. Sons à nossa volta, quer estejamos dentro ou fora da sala de concerto. O John Cage foi o cara que fez a música lá do cara que sentou no piano e não tocou. Então, assim, pro John Cage é uma definição que abarca, por exemplo, a música dele e tal. Mas, assim, você concorda que, mesmo fora da sala de concerto, vamos pensar fora do show, né? Por exemplo, um carro passando a música, né? Essa é a minha pergunta. Então, assim, Exatamente exemplo, isso, minha gente. Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo é o que os ingleses chamam wishful thinking. Né? Pensar positivo, pensar positivo, querer dizer que está faltando alguns instrumentos musicais. Ó. Pensar positivo atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os a gravação da fala de um ex-presidente, o Fernando Collor, do Brasil. Instrumentos de que nós precisamos de. Mas o Hermeto Pascoal, que é o compositor